Fala pessoal, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos começar mais um desafio, tá? E dessa vez vai ser um desafio da AZ700, tá? A gente já falou bastante de AZ700 várias vezes, tá? Mas agora vai ser um desafio um pouquinho diferente, tá? Todos os dias, um vídeo do módulo, tá? De segunda a sexta, o desafio é basicamente esse. Vamos tentar completar o material do módulo o mais rápido possível. Então, todos os dias eu vou estar subindo, né? Vou estar publicando um vídeo novo referente ao módulo atual. E, naturalmente, vamos começar pelo primeiro módulo, certo? Então, teremos aí todos os dias, mais uma vez, um vídeo novo falando sobre o assunto da Z700, explicando como é que funciona o ambiente de redes, explicando para vocês os recursos de redes disponíveis dentro do ambiente Azure, tá? E preparando a gente para poder tirar essa certificação que é extremamente importante, principalmente porque comunicação, a parte de redes, é um dos pilares fundamentais para um bom ambiente em ambientes nuvens, certo? Uma boa estrutura para ambientes clouds. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com mais esse vídeo, né? Esse desafio que parece que vai ser bem bacana com vocês acompanhando. Eu espero que vocês gostem e vamos até o fim com esse desafio de AZ700, tá bom? Então vamos lá. Sem muitas delongas, né? Vamos aqui para nosso ambiente de introdução de redes virtuais, tá? E o que é a rede virtual? A rede virtual é um bloco de comunicação lógica, certo? Ou a nossa VNet, trazer aqui para vocês o próximo slide, tá? Que é uma visão geral do que a gente vai entender no primeiro módulo, tá? E a gente vai começar aqui com explorar as redes virtuais e é justamente o que eu quero explicar para você. Tá? O que são as redes virtuais? A rede virtual no ambiente Azure, né, ou em qualquer ambiente, seja ele on-premise, seja o seu ambiente em cloud, uma rede é a sua forma de comunicação entre os seus recursos. Como o seu ambiente em nuvem, ele é um ambiente totalmente virtualizado, ele é chamado de redes virtuais justamente por isso, tá? Então, ele é um bloco de IPs privados que permite a comunicação entre os seus recursos e os recursos da Azure, tá? Os serviços que a Azure fornece e também permite a comunicação ali com a internet, tá? Então, seus recursos podem se comunicar com a internet através do serviço de VNet, tá? Mas é apenas essa funcionalidade e eu já te digo que não. A nossa VNet, né, ela tem algumas outras funcionalidades. Como vocês conseguem ver aqui, ela tem a comunicação com a internet, certo? Ela tem a comunicação segura entre os recursos do Azure, tá? Ela tem a comunicação entre o seu ambiente local, e aí eu vou tentar trazer aqui de uma forma mais interessante. O seu ambiente local com o seu ambiente em nuvem, tá? E quando você cria uma estrutura bem definida, você tem ali os endereços de IPs devidamente divididos ou distribuídos, né, que seria a melhor forma que empregamos no ambiente em nuvem, ou melhor, no ambiente em tecnologia. Quando a gente distribui os blocos de IPs da forma adequada, a gente consegue ter uma comunicação adequada entre os nossos recursos do on-premises com o ambiente em nuvem, certo? Tem também o serviço de filtro de tráfego de redes ou o roteamento de tráfego. Então, essa imagem aqui ela vai mostrar um pouquinho mais interessante para vocês, dessa forma assim. Ó. Vamos lá. A gente tem aqui a comunicação com a internet, certo? Então, começa por aqui. Ó. O primeiro tópico eu já mostro aqui, a comunicação com a internet. Ela vai chegar aqui para o nosso ambiente em nuvem. Veja que ela chega aqui com um distribuidor de tráfego, um load balancer, certo? O que é que ele faz? O load balancer ele vai receber a comunicação, tá? E ele vai entender o que é que ele deve fazer e distribuir. Ele tem aqui um NSG, certo? Que é basicamente um filtro, tá? O Network Security Group. Ele vai filtrar as comunicações de acordo com aquilo que a gente precisa. Ele também tem aqui a comunicação segura entre os recursos, né, que ele permite basicamente fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui a comunicação vinda da internet
E digamos que aqui o servidor web, ele tem um site, sei lá, um e-commerce, tá? Então, ele vai tentar comunicar aqui e ele vai falar, ó, tá vindo uma comunicação aqui na porta 443, que seria uma porta HTTPS, tá? E o NSG ele vai permitir a comunicação apenas nessa porta. Se chegar, por exemplo, uma tentativa de conexão na 3389, seria a comunicação ah, de Remote Access, acesso remoto, ele vai barrar essa comunicação aqui para esses servidores, beleza? Então ele está fazendo com que a comunicação já esteja sendo segura, tá? E ele está filtrando esse tráfego aqui, tá bom? Ele vai permitir também que a comunicação possa ser feita apenas para determinada rede, certo? E aí o load balancer ele vai distribuir o tráfego aqui entre os servidores para que as cargas sejam equivalentes para todo mundo, ninguém trabalhe de mais e ninguém trabalhe de menos, tá bom? A comunicação entre os recursos locais, certo? E aí a gente teria a partir de uma VPN, tá? Os nossos recursos da Azure, eles se comunicariam através de um túnel de VPN com o nosso ambiente on-premises, certo? Esse ambiente ele estaria aqui funcionando tranquilamente aqui. Isso aqui era para ser um prédio, né? Mas ficou um jogo da velha. E aí a gente teria uma comunicação aqui segura nesse túnel, passando para um lado e para o outro, certo? Então a gente consegue fazer com que a comunicação seja realmente segura, tá? Mas também precisa de uma VNet. O mesmo acontece, não exatamente, né? Não precisa de uma VPN, mas a comunicação entre o ambiente Azure, e aí a gente, né, se você observar, a gente tem dois blocos IP diferentes, o 10.10.20.0 e o 10.10.10.0, certo? Barra 24, dentro de uma rede barra 16. Esses recursos eles vão se comunicar por conta da VNet, certo? E ele também tem o serviço de roteamento de tráfego. Tá? O que é isso? Um recurso que ele está querendo chegar em determinado, né, ou uma tentativa de conexão que está tentando chegar em determinado recurso, ele não sabe onde é que fica aquilo. Então, ele vai chegar em determinado recurso e vai falar assim, olha, como é que eu falo com tal recurso? E aí eu vou trazer exemplos mais práticos. A gente tem uma tentativa de comunicação de seu ambiente on-premises, tá? E o seu ambiente on-premises, ele vai tentar se comunicar com, por exemplo, um banco de dados, tá? O banco de dados você apontaria o endereço IP, né? Mas se você apontasse apenas o nome do servidor, tá? Seria db.server, db.server, vou botar só o SE aqui. Ele tentaria encontrar o db.server e ele não saberia exatamente qual que é o endereço IP. E o que ele faz? Ele vai gritar na rede. Alguém conhece o db.server? Aí o serviço de roteamento de tráfego, ele vai dizer para você, olha, você vai encontrar ele em tal endereço, tá? E aí ele vai conseguir alcançar de acordo com as tabelas de rota do que a gente tem publicado ali no nosso ambiente. Beleza? Então, a gente já conseguiu entender qual que é a funcionalidade de um ambiente de redes, certo? E aí, para a gente conseguir fazer com que isso funcione, a gente precisa entender a RFC 1918, que seria uma referência, tá, em boas práticas. E ela diz o seguinte, olha, você pode utilizar 3 blocos diferentes de IP, certo? E você pode dividir esse bloco da forma que você quiser, tá? Não exatamente, mas das melhores, seguindo as práticas. Então, a gente fala assim, ó, do nosso endereço 10.0.0.0 até o 10.255.255.255, você tem aqui um 10/8, certo? Ele permite você utilizar uma rede, assim, tá? Ou seja, você vai utilizar esse bloco inteirinho aqui, certo? Ele tem a 172.16 até a 172.31, tá? Então a gente está falando aqui de 1/12. E ele tem a 192.168.0 até a 192.168.255, certo? E aqui a gente está falando de 1/16.
16. Sérgio, o que isso significa? Significa que quanto menor esse número do barra, maior a quantidade de IPs. E eu vou mostrar isso para vocês num site que eu gosto muito. Vou trazer aqui para vocês. Ó, a gente tem aqui, ó, o barra 8, certo? 10.0.0.0 barra 8. Ele vai me dar 16.777.216 endereços de hosts, certo? Ou seja, eu posso utilizar isso aqui, posso ter um bloco para mais quase 17 milhões de endereços IPs livres em um único bloco. Se eu divido isso, e ali ele coloca um barra 12, olha, e aí eu vou utilizar o mesmo endereço IP aqui, ó. É para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. 172.16.0.0 barra 12. O que é que ele vai me dar aqui? Ó? Vai me dar a possibilidade de utilizar 1.048.576 endereços, né, ou IPs para um único bloco. Se eu for utilizar o barra 16, eu vou ter aqui 192.68.0.0 barra 16. Ele me dá 65.536. E aí a pergunta que muita gente pode ter é: eu vou ter que utilizar isso tudo? Não, não. Isso aí é um bloco que você pode utilizar para dividir entre as suas empresas. Então, no caso de uma 10, né, a gente vai utilizar aqui o endereço 10. Vou lhe dar um exemplo simples. O escritório principal está aqui no Brasil, a matriz está aqui no Brasil. Aí eu vou entregar para a matriz aqui do Brasil uma rede 10.0.0.0, por exemplo, barra 16. Ok, acabei de entregar para eles 65 mil IPs, certo? Então, ele está falando aqui, essa calculadora diz para mim que eu posso utilizar do 10.0.0.1 até o 10.0.255.255, tá? Ponto 254, na verdade, que 255 é o broadcast, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Então, quando eu tenho esse bloco de IPs aqui, eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou dizendo que do 10.0 até o 10.0255255 é o bloco para minha matriz. Lembra que a gente falou que a gente tem até o 255, 10.255, né, do 10.0 até o 10.255? Então, aqui eu posso falar o seguinte, poxa, ó, eu tenho uma filial lá em Portugal e eu quero entregar outro endereço de IP para eles. Então, lá para Portugal, eu vou colocar 10.1.0. Veja que o endereço aqui ele já vai mudar. Ó, eu vou entregar aqui outro bloco para eles. Então vai ficar 10.1.0.1 até o 10.1.255.254, né? Sendo o 255 broadcast, como eu já falei para vocês. Então eu tenho um outro bloco de 65 mil IPs, 65.536 endereços de IPs. E aí eu posso fazer isso com várias filiais. Eu vou ter aí 200 filiais ou mais para a gente trabalhar dessa mesma forma, certo? Então, se você tem muita filial, se você tem muito bloquinho para poder distribuir, a gente trabalha com A10, que é o que eu mais acabaria recomendando mais, certo? O 92 ele é muito restrito se você quiser distribuir essa quantidade de IPs, porque aí a gente acaba trabalhando com uma quantidade muito menor. 192.68.0.0 barra, sei lá, 18, né? E aí eu só tenho um pouco mais à frente, né, para poder distribuir. Veja que a minha limitação já foi aqui, ó. Eu fui até o 63, né? Ou eu poderia trabalhar com barra 22, e aí eu teria 1024 endereços para poder distribuir, certo? Mas geralmente o mercado, né, a gente trabalha ali com a rede 10 ou a rede 172. É o mais comum, né, mas não estaria errado se você utilizasse a 192, tá? Sérgio, qual que é a grande diferença do ambiente em nuvem para o ambiente on-premises quando a gente fala desses aspectos de rede? A grande diferença é que no seu ambiente on-premises, a rede 10, o primeiro, na verdade não a rede 10, mas o primeiro endereço de IP, seja ele do 10, 172 ou 192, né, é o endereço 0. Ele é o que denomina o nome da rede, certo? O primeiro endereço da rede. Então eu estou falando aqui, a minha rede 10,
Então eu já sei que a 10.0.0 ela vai ser identificada como o IP 0. Não tem para onde correr, tá? Existem uma outra regra que se eu utilizar assim, por exemplo, barra 25, um exemplo aqui, ó. Aí eu já sei que a minha rede vai do 0 até o 128, até o 127, tá? 126 aqui utilizável, 127 seria o meu endereço de IP de broadcast e meu 128 seria a minha próxima rede, certo? Aí eu colocaria aqui para vocês 128, olha lá, ele já começa dali, ó, 128 ele já me identifica. Mas aí você precisa entender toda a estrutura de cálculo de rede, tá? Então, a gente precisa entender esse aspecto aqui para a gente falar, ó, a minha rede está sendo identificada como 0. Por que que a minha... Se o Sérgio falou que a rede é identificada como 0, por que que essa aqui está sendo identificada como 128? Justamente por isso. Tá? Então, é muito importante entender a RFC 1918 para a gente saber entender aqui a parte de cálculo de endereço IP, tá? Então, na nossa rede, se a gente for utilizar o cálculo base, né, um barra 16, né, o 10.0.0.0 barra 16, a gente sabe que a primeira rede, o primeiro IP é o IP de rede, que seria o 0. O primeiro, né, IP, que seria o ponto 1, ele seria reservado para o Azure, né, o gateway do Azure, e aí eu vou ter que apagar isso aqui, eu escrevi demais, tá? Então, eu já sei que esse aqui é reservado para o gateway, tá? Gateway é a porta de saída da rede, certo? O 2 e o 3, certo? Então, 10.0.0.2 e ponto 3, eles são reservados para mapear o DNS, certo? Ou seja, é ele que vai identificar quem é quem na nossa rede, tá? Ele vai traduzir nome para endereço, endereço para nome. Então, se eu falar para você, como eu utilizei no exemplo anterior, o db.server, o meu DNS que vai dizer, olha, o db.server ele está no endereço 10.0.0.20, né? Da mesma forma que ele vai me dizer, ó, o endereço 10.0.0.20 é o db server, certo? Então, são esses dois endereços que vão fazer isso, tá? E por fim, que ele chama de endereço de difusão ou de broadcast, é aquele que grita para todo mundo, né? E ele vai falar para todo mundo naquela rede quem é o que, quando é necessário. Então, ou melhor, é muito comum quando a gente precisa ter uma informação, ele distribui, né? Ele grita para nossa rede através do endereço de broadcast, certo? Intervalos de endereços indisponíveis são os endereços que a gente não vai poder utilizar, né? Ele já está dizendo aqui, é indisponível. Então, se você vê na sua prova uma solicitação de endereço IP 224.0.0, isso aqui ele já não vai aceitar, certo? Entenda aqui, ó, para ficar fácil para você entender, ó. Acima do 192.168.255.255, ele já não aceita nenhum deles, tá? Então a gente, para ficar fácil, 224, né? 225, ele não aceita, porque o 225, esse aqui é o endereço de broadcast, tá? É o máximo da rede, é o que distribui para tudo e todos. O multicast, ele também não trabalha. A gente não pode utilizar esse endereço de IP porque ele já tem uma funcionalidade específica. Ele fala de um para muitos. Aqui, o do broadcast é de um para todos, certo? Então, broad, um para todos, multi, um para vários. O loopback é aquele endereço de IP que eu falo que eu sou eu, tá? Então, ele é como eu posso te explicar de uma forma mais simples? Ó, loopback, ele vai... Repara que o loopback, ele está em ciclo, certo? Então, ele é um endereço para auto-identificação, tá? Então, se você precisa apontar, por exemplo, num servidor que ele vai servir como... O próprio servidor vai servir como um endereço de DNS para ele mesmo, então você aponta ele como DNS, o loopback, tá? Você vai ver isso num processo de instalação, quando a gente está no começo de instalação de um ambiente e ele vai jogar ali o 127.0.0.1 como um endereço de loopback. Bom, a gente não utiliza. E aí a gente precisa entender esses dois aqui, ó.
Esses dois endereços é um link local interno, tá? Você não vai conseguir mexer com ele, tá? Ele só vai te dar uma identificação. Ó, 169.254.0.0/16. Ele é um endereço de link local. A gente não pode utilizar e nem o DNS da Azure. A Azure também tem um DNS próprio, tá? Que seria 168.63.129.16/32. É um endereço único, tá? Quando é /32, ele está no topo no finalzinho ali do nosso bloco de IP. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê aquele aqui? 1/32, ele é o último endereço, eu não consigo fazer nada além disso. Olha lá, /32 eu só tenho um endereço de IP. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? O que a gente tem aqui, ó? Dentro da VNet, a gente consegue quebrar ela em vários pedaços. Isso é importante você saber. Porque às vezes eu preciso de uma organização. Eu preciso que os blocos sejam devidamente separados, tá? E aí o que é que eu faço? Ó, eu vou quebrar um bloco em vários bloquinhos diferentes. Lembra que eu mostrei para vocês que era um /16? Então, eu sempre vou utilizar esse site aqui para trazer explicações melhores para a gente. Então, ó, eu cheguei numa empresa e falei assim, eu vou entregar para vocês um /16. Então, 10.0. Eu vou utilizar ali o mesmo bloco. 10.1.0.0/24. Então, eu estou tendo aqui, ó, do 10.1 até o 10. Opa, desculpa, /16. Aí eu tenho do 10.1, tá, ponto 0.1 até o 10.1.255.254, certo? Só que eu tenho um bloco gigante, 65 mil IPs. Então eu posso quebrar isso aqui em blocos menores, tá? E aí eu vou trazer isso aqui em /24. Olha como fica interessante aqui agora para a gente enxergar. Eu quebrei aquele bloco de endereços IPs em 256 blocos diferentes, certo? Então aqui, para ficar um melhor entendimento para a gente, eu tenho aqui o primeiro bloco 10.1.0.0/24, eu tenho esse bloquinho aqui. O segundo bloco 10.1.1.0/24, eu também tenho ele aqui. E eu já tenho o terceiro aqui, que também é o ponto 1.2. Eu teria aqui um ponto 1.3. Eu teria aqui, ó, o 10.1.255, né? Que seria um /27, que seria o gateway. Eu também tenho esse aqui, mas eu tenho ele aqui como /24, tá? Essa aqui é uma regra, é o mínimo. O gateway pede no mínimo um /27, certo? Então, eu já entendi que o meu último bloco de IPs, /27, ele vai me dar menos endereços IPs. Vou trazer aqui para vocês, ó, o mesmo endereço aqui, ó, 10.1.255.0/27. Eu tenho aqui apenas um bloquinho de 32 endereços, sendo 31 endereços utilizáveis. Na verdade, 30, né? E aí, lembra a lógica? Dentro da Azure, eu tenho primeiro endereço que eu perco, certo? Então eu perdi o 0, eu perdi o 1 e o 2, que seriam DNS, e eu perco o último, que é o de broadcast. Já no gateway, ele não funciona exatamente dessa forma, certo? Então, vamos lá. Inclusive, a gente não consegue mexer. Ele tem uma disponibilidade, na verdade, a gente não consegue utilizar ele para recursos. A disponibilidade dele é exclusiva. Beleza? E aí que a gente já entendeu. Quais são os recursos que fazem uso de endereços IPs, certo? A gente tem aqui uma máquina virtual. Máquina virtual não é exatamente a máquina virtual, mas a placa de rede que está associada àquela placa, tá? Aquela máquina virtual. Por isso que a gente diz que a máquina virtual tem tal IP. Mas é porque a máquina virtual precisa de uma placa de rede, certo? Então, ela está ali. Ela recebe um endereço de IP privado, tá? Mas a gente também tem o balanceador de cargas internos, certo? Lembra lá naquela primeira foto que eu mostrei para vocês? Ó, trazer aqui o load balancer. Opa, volta. O load balancer interno. O load balancer interno, ele também recebe um IP privado, certo?
Por quê? O load balancer interno ele vai apenas distribuir o tráfego internamente. Ele recebe o tráfego de dentro da rede e distribui dentro da rede. O load balancer público, ele recebe o tráfego vindo de fora, certo? Então, ele é um recurso que também recebe um IP privado, certo? Na configuração do seu front-end. E o gateway de aplicativo, que também recebe um IP privado, certo? Então, são recursos que eles acabam tendo essa necessidade de configuração de IP. Então, eu vou deixar para vocês links de leituras justamente desses recursos, né, e dessas informações que eu estou passando para vocês entenderem melhor na leitura e assimilarem mais profundamente isso aí, tá bom? Quais são os tipos de alocação? Nós temos a alocação dinâmica e nós temos também a alocação estática. Sérgio, qual que é a diferença da alocação dinâmica para a alocação estática? A alocação dinâmica, ela vai te conceder aquele endereço de IP temporariamente. Então, digamos que você está com o endereço IP alocado em uma máquina virtual, né, lá na NIC de uma máquina virtual. E ela vai, vamos pegar aqui, essa NIC, tá? Essa Network Interface Card, né? Ela vai pegar esse endereço de IP, vai ficar associado a ela por determinado tempo. Então, enquanto ela estiver ligada, aquele endereço de IP vai estar associado a ela, certo? Mas quando você desliga, aquele IP ele é liberado. Ó, eu desliguei, né? E eu não vou precisar dessa máquina, desse endereço de IP nesse momento. Então, eu estou desligando, estou liberando ele. Se uma outra máquina virtual ligar, aquele IP acaba sendo atribuído a essa nova máquina. Então, quando essa máquina virtual, a máquina 1, ligar novamente, ela já não vai ter mais o mesmo endereço, porque aquele endereço foi entregue para outra máquina virtual, para outro recurso, certo? Beleza. Isso é dinâmico. Então, enquanto está disponível, você está usando. No momento em que você não usa mais, eu posso entregar aquele endereço para outra máquina, para outro recurso. No estático, já é diferente. O estático, eu configuro aquele IP, né, naquela máquina. Então, eu vou reservar aquele endereço de IP. Eu vou associar aquele endereço àquela máquina e toda vez que eu desligar aquela máquina, o IP ele continua ainda associado àquela placa, aquele endereço MAC, certo? Então, não existe isso de você estar com o endereço estático, desligar e acordar com, ou melhor, ligar a máquina e estar com outro endereço IP. Sempre o mesmo endereço IP associado àquela máquina, tá? Então, essas são as duas formas de atribuição de IP e os três tipos de recursos que eles acabam recebendo os endereços IPs, tá? E aí, a gente precisa entender como é que funciona as regiões, tá? Uma VNet, ela tá ali associada a uma região. Então, se eu crio uma VNet no Brasil, tá? Tá aqui no Brasil, e eu crio um recurso, não sei, Portugal, tá? Portugal por aqui, eu acho que é por aqui. Então, o recurso que está aqui, ele não pode utilizar a VNet que está aqui. Ele é associado, né, ao seu local. Então, criei um recurso aqui em Portugal, não vou poder criar, não vou poder associar ele a essa VNet. Eu vou criar uma VNet em Portugal para associar o recurso a essa VNet, e aí sim eu posso fazer com que a comunicação entre as regiões elas aconteçam através de peering, tá? Que é um recurso que eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer na prática depois. Então, cada recurso, né, ele é associado à sua região, tá? Falando de VNet, tem recursos a nível global, então não tem problema, mas o recurso em si da VNet, ele vai ser sempre associado à região, tá? Quando você cria peerings, ele utiliza o backbone da Azure para poder se comunicar. O que é o backbone? É a estrutura de comunicação, né, dentro da própria Azure. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei para vocês que um dos grandes pilares
da comunicação de um ambiente on-premises ou de um ambiente em cloud é a rede bem estruturada, é porque através dela todos os recursos se comunicam. Da mesma forma, se a rede não é bem estruturada, a própria Azure não funciona. Então, veja que esse tracejado aqui, opa, acabei voltando aqui. Veja que esse tracejado aqui, ele é uma comunicação que vem de uma região para outra. Ó, ele sai daqui, vem para cá, para a África do Sul. A gente tem aqui uma outra comunicação para a Ásia, a gente tem comunicação na Europa, a gente tem a comunicação dos Estados Unidos aqui para o Chile, a gente tem comunicação dos Estados Unidos aqui para a região acredito que seja Colômbia, não sei, aqui para o México, a gente tem aqui para outras regiões, aqui Argentina, aqui embaixo, nossos irmãos, a gente tem aqui para o Brasil. Então toda essa estrutura ela é bem feita. E é assim que a Azure se comunica. Então, quando você quer se comunicar da sua VNet que está em Portugal com a sua VNet que está aqui no Brasil, ele vai utilizar essa estrutura do Azure. Basta que você faça um peering e permita a comunicação entre todos esses recursos. Beleza? Basicamente, a comunicação seria dessa forma. Tá? E aí, a gente tem a parte de criação de uma rede virtual, tá? Que eu vou mostrar para vocês em laboratório, tá? E aí, faz parte do próximo vídeo, como é que a gente cria uma VNet, né? Ou o que é necessário para criar uma VNet, a gente precisa definir o nome, e aí veja que eu estou falando aqui já da região, eu preciso definir qual que é a região que eu estou criando, qual que é o nome da VNet, qual que é o grupo de recursos, e aí eu vou definir qual que é o endereço de IP que eu vou utilizar na minha VNet, certo? E, por fim, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui a VNet e quando a gente fizer as criações de prática, a gente acaba criando de novo, tá? Mas vamos lá, vai ficar bacana desse jeito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu venho aqui, vou abrir o site do portal da Azure, certo? Vamos lá, portal.azure. Eu escolho o meu endereço de IP. Ou, perdão, escolho a minha conta, né? Não o endereço de IP. E aí eu vou criar aqui um Virtual Networks, tá? Eu já tenho ele aqui. Caso não apareça aqui, é só criar aqui, é só procurar aqui como Virtual Network ou apenas VNet. VNet ele já encontra aqui porque ele é um nome padrão, né? Uma keyword, uma palavra-chave. Você já encontra ela como aqui, tá bom? Então, rede virtual. E aí eu venho aqui, ó, create, eu vou ou criar, né? O meu tá em inglês, eu trabalho sempre com ele em inglês, que é mais costume, tá bom? Veja que eu não tenho nenhum grupo de recursos, então eu vou criar um novo grupo de recursos e eu vou colocar aqui como AZ700. Eu não posso dar espaço no grupo de recursos, tá vendo? Então eu preciso sempre colocar alguma coisa que emende. AZ-700. Vou colocar aqui assim. Qual que vai ser o nome da minha rede virtual? Eu vou colocar aqui como matriz, tá? E eu vou colocar ela em algum local que eu queira. Nesse caso aqui eu vou criar ela no Brasil, tá? Não precisa ter medo de criar uma VNet, não tem custo na criação de VNet, tá bom? Beleza, aí vem a parte de segurança, a gente não precisa mexer nisso, tá? Agora, a gente vai entender isso mais pra frente, mas isso aqui, ó, criptografar uma rede virtual, tá? Então o tráfego entre elas ela pode ser criptografado, isso aqui fala da parte de segurança de redes, certo? A parte de habilitar um firewall, a proteção de DDoS e serviço para Bastion, tá? Que Bastion é um serviço de conexão, é um ponto de entrada para conexão de máquinas virtuais, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, tá? E aí a parte do endereço de IP. E aí como eu mostrei para vocês, ó, /16, eu posso criar um /16, eu posso criar um /8, tá? A própria Microsoft ela me dá até alguns blocos de IP, mas eu não vou conseguir criar um tão grande assim, ó. Então /2, por exemplo, eu não consigo. /3 eu não consigo, tá? É um bloco muito grande para eu criar. /4 também não, /5 também não, 6 também não. /7 eu já posso fazer aqui um /7 da rede
10.10, certo? Ele permite, não recomenda. Tá? Então a gente poderia trabalhar ali com barra 8, tá? Que aí a gente está falando de 16 milhões, 777.216 endereços, tá? Não vai criando um barra 7 porque você vai ter dor de cabeça, certo? Isso aí, inclusive ele te dá um alerta aqui, ó. É, o endereço de IP colocado aqui, ele pode não funcionar corretamente. É recomendado que você utilize um range de endereço que não roteado globalmente, ou seja, o endereço 11 ele já tem rota global, tá? E aí ele dá um exemplo do 172.16.0.0/12, certo? Ou um range definido pela RFC 1918 e a RFC 6598, beleza? Então eu vou deixar esse link aqui, eu vou abrir e vou colocar aqui para vocês também, para vocês darem uma lida nisso. Então vamos colocar aqui um barra 16, né? Geralmente é o padrão que a gente acaba trabalhando, então eu tenho 10.0.0.0 até o 10.0.255.255, certo? E eu já posso aqui ó, criar algumas subredes, certo? Eu posso criar aqui uma subrede diferente, eu posso adicionar, eu posso editar aquela, eu posso adicionar uma segunda subrede, né? Ele já me fala aqui qual que é o endereço, o bloco de subrede, de rede que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar nesse aqui, o 10.0.0.16, né? E eu vou criar uma subrede aqui, 10.0.1.0, eu vou criar essa aqui, eu vou deixar ela como, não vou alterar o nome, e eu vou criar uma com outro endereço lá na frente, né? Eu vou criar aqui a 25, vai. Só para vocês verem que eu posso criar o que eu quiser aqui, ó, certo? Beleza. Feito isso, eu posso dar um review em create, certo? Não vou mexer com tag agora. Ele vai fazer o processo de validação e ele vai criar a VNet para a gente. É só clicar em create ou criar, tá? E ele vai fazer o processo de verificação, validação e execução da criação, né, do comando que eu passei para o nosso ambiente. Certo? Olha aí, processo sendo feito, não tem segredo. A criação de uma VNet inicialmente não tem segredo, é um processo muito rápido, já está feito. Eu já posso voltar aqui ó, e olhar que eu já tenho a minha VNet criada. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, encerrando aqui, ó, só para vocês verem, foi a demonstração, né, de como é que a gente cria a nossa VNet no nosso ambiente. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, tá? Como eu falei para vocês no começo, é um vídeo de um desafio. Então, todo dia, de segunda a sexta, todo dia é um vídeo novo sobre a Z700. E vamos tentar matar o mais rápido possível esse assunto, né? Vamos finalizar esse assunto o mais rápido possível para que a gente possa preparar vocês para tirar essa certificação da Z700, que, na minha opinião, é uma das mais importantes possíveis. Beleza? Grande abraço para vocês e até mais.